Senhor, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não costumo muito falar aqui, mas Deus colocou no meu coração e eu apenas obedeço. Eu tava assistindo um filme, assim, um filme aleatório, eu abri a Netflix e apertei em qualquer filme. E o filme é meio besta, mas pra mim trouxe uma mensagem que eu não esperava, né? Um filme secular. Eu não esperava. O protagonista do filme se apaixona por uma menina, só que mais no futuro ela acaba ficando com outro cara, ela acaba ficando noiva dele e tudo mais. Só que ele descobre uma maneira de voltar no tempo. E eu sei, o filme eu sei, é bem banal, mas ele tenta de todas as formas reconquistar ela. Volta no tempo umas 3 ou 4 vezes, porque queria ela. Enquanto ele perdia tempo tentando conquistar uma garota que não era pra ele, ele não prestava atenção às coisas que estavam ao redor dele. E aí ela sempre acabava com o mesmo cara. E esse é mais ou menos o enredo do filme. Só que chegou um momento do filme que ele parou pra prestar atenção no que ele estava fazendo com a vida dele. Ele sempre focado nisso e ele esqueceu de outros detalhes da vida dele. E sempre havia uma menina do lado dele que era amiga da menina que ele gostava, que sempre passava pela história dele. Todas as vezes que ele voltava no tempo, ela também estava lá. Só que ele nunca prestava atenção nisso, porque ele estava ocupado demais tentando construir a vida dele da forma que ele queria. E aí é com esse filme bem que eu vou gravar o vídeo hoje. Enquanto eu assisti esse filme, Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração. Porque é isso que tem acontecido muito hoje em dia. Se os jovens parassem para pensar que existe um Deus que tem uma vontade perfeita, boa e agradável pra gente, a gente não sofreria tanto, a gente não se magoaria tanto, a gente não ficaria tanto triste e tão decepcionado. Nós fazemos escolhas e essas escolhas são o que regem a nossa vida. E quantas vezes eu fiz escolhas erradas porque eu achei que aquilo era melhor pra mim, ou porque eu achei que eu não precisava do sim ou não de Deus, só que eu sempre estava enganada. E aí uma noite que eu tava conversando com Deus, perguntando: Deus, por que que eu estou onde eu estou hoje? Por que que eu passei por todas essas coisas? E Deus falou fortemente, Ele bradou no meu coração dizendo: porque você nunca deixava eu tomar suas decisões. Isso doeu muito no meu coração, porque naquele momento eu caí na real. Eu percebi que realmente Deus, eu não deixava o Senhor tomar as minhas decisões. Como eu já falei, eu sempre achava que eu não precisava ouvir o sim ou o não de Deus. Eu sempre achava que, tá bom, se eu viver esse momento e dar certo, tudo bem. Se não der certo, tudo bem também. Só que eu sempre esquecia que eu tinha um pai que sabia o que era melhor pra mim. Que se eu parasse um pouquinho e prestasse atenção no que ele tinha pra me dizer, eu viveria os melhores momentos da minha vida. E aí esse cara do filme, de todas as formas, tentou construir a vida dele da forma que ele queria. Porque ele achava que aquilo ali era o melhor pra ele. E ele estava tão ocupado, focado nessa missão dele, que ele não prestava atenção que tinha uma pessoa muito melhor pra ele. E é mais ou menos isso que eu tenho pra dizer. Às vezes a gente tá tão focado em outras coisas, em fazer outras coisas, em tentar construir a nossa vida da maneira que a gente quer, que a gente não presta atenção nas coisas que Deus tem pra gente. Porque o ouvido nunca ouviu, olhos nunca viram e pensamentos nenhum são capazes de imaginar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, se nós parássemos para prestar atenção no que Deus tem para nos dizer, a gente não estaria sofrendo tanto por escolhas erradas que a gente cometeu. Só que não é tarde demais. Não é tarde para se sonhar, não é tarde para ser feliz. Deus, ele ainda tem um plano para sua vida, ele ainda tem o melhor para você. Se você quiser viver o melhor de Deus, conte para Ele: Deus, tô passando por isso, mas agora eu quero viver o seu melhor.
Quando a gente para pra refletir, quando a gente para pra pensar nas coisas que Deus já fez por muitas outras pessoas e fica imaginando, por que eu não tô vivendo assim como essas pessoas estão? Por quê? Porque a gente não permitiu que Deus trilhasse os nossos caminhos até chegar na vontade dele. Então assim, eu não falo só sobre relacionamento, como o filme relata, mas isso está relacionado a qualquer coisa. Quando você deixa de prestar atenção nas coisas que Deus tem pra você, pra viver a vida da sua maneira, do seu jeito, porque você acha que é melhor. E aí a gente acaba quebrando a cara. Sempre acabamos quebrando a cara quando queremos viver da nossa forma. E Deus, ele permite. Quando nós fazemos uma escolha, ele permite que a gente viva aquilo. Mesmo sabendo que a gente vai quebrar a cara, porque ele deu livre-arbítrio. Porque existem duas coisas: permissão e vontade de Deus. E aí a gente às vezes tem que passar por um caminho de permissões para chegar na vontade de Deus. Porque Deus não vai impedir, Deus não vai dizer, não faça isso não, meu filho, que tu vai quebrar a cara. Eu sei que você vai, que eu tô vendo aqui de cima que você vai quebrar a cara lá na frente. Deus não vai fazer isso. Só que se a gente parar e perguntar a Deus, será que isso é o certo pra me fazer? Será que eu não vou me machucar lá na frente? Aí sim, é melhor você não ir por aí, é melhor você vir por aqui. Aí é o momento que Deus entra com a vontade dele, quando a gente resolve pedir. Porque muita gente fala, mas eu não escuto Deus falar comigo. Como é que eu vou saber? Eu não vou mais viver? Pedir, dar-se-vos-á. Deus, ele ouve, ele escuta a nossa oração, só que Deus, ele responde na hora que ele quer. Acredite, ele vai te responder no momento certo, no momento ideal para você viver. Isso, comece a prestar mais atenção na voz de Deus. Comece a perguntar, Deus, o que é que o Senhor tem para minha vida? Eu quero viver. E tem o melhor para cada um de nós. Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E ele nunca nos machucaria. Ele pode permitir que a gente se machuque por escolhas nossas. E é importante também que a gente entenda que às vezes a gente passa por essas coisas, mas que a gente não precisa se frustrar. Eu fiz escolhas erradas, agora não tem mais jeito pra mim. Você tome tudo que você já passou e tome como experiência, como amadurecimento. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente não deve se frustrar e ficar remoendo essa dor dentro da gente, porque quem sofre é só a gente. O que a gente tem que fazer de verdade é dar o primeiro passo para viver o melhor de Deus para as nossas vidas.